Fala, rapaziada, a bola, estamos chegando aí com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na sexta rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Rodada com 7 jogos, por causa dos jogos aí dos times do Sul, né? E aí, vambora, rapaziada, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto. É isso aí, então, rapaziada. Sexta rodada, o campeonato começa a andar, né? E primeiro jogo, Flamengo-Corinthians, 2-0 Flamengo. Flamengo dá uma resposta que precisava dar para o torcedor depois da derrota bizarra para o Palestino. Apesar de na Libertadores a situação estar ruim, o brasileiro não está ruim, não. São 11 pontos em 6 jogos. Não é o ideal, mas acho que o Flamengo tropeçou mesmo só uma vez. E voltou a jogar bem, né? Acho que esse é o mais importante para o torcedor. Não, o mais importante é vencer, óbvio, mas esse, em termos de projeção, esse é o mais importante para o torcedor, assim, ter um pouco mais de confiança de que o negócio vai andar, não vai. Muito bom o jogo do Lohan. Pô, o moleque jogou muito, gol, assistência, o moleque jogou muito. O gol do Pedro, boa jogada dele, gol importante também para ele. Porra, centroavante tem que fazer gol, né, cara? Deixa o cara mais confiante e valoriza o cara. Mas vamos ver se foi por causa do adversário, que não é um dos melhores, que é o Corinthians, ou se a atuação vai se repetir, principalmente quarta-feira, né? Que acho que quarta-feira não é nem o caso de atuar bem, né? Tem que ganhar independente do que aconteça, né? E acho que é isso. Mas o início de campeonato bom do Flamengo, pelo menos no brasileiro, e o Corinthians, pelo contrário, só tem uma vitória. Ah, cara, eu concordo aí com tudo que tu falou. Eu acho que o Corinthians não é um adversário para você não tratar como parâmetro, sabe? Acho que pro Campeonato Brasileiro, você nem ganhar do Corinthians mesmo, voltar a vencer em casa, bom pro Pedro. Tava fazendo da torcida reclamando, né, do Pedro. E, cara, mais uma joia aí do Flamengo sendo lapidada. Acho que o Lohan é muito bom jogador. Já tava bem, né? Já tava, tipo, mostrando confiança, personalidade. Mas aí esse jogo de um gol, uma assistência aí pra ele, com certeza muda ele de patamar aí dentro do próprio Flamengo e acho que dentro da própria cabeça dele, assim. É um jogo de muita confiança, ele mesmo falou aí que foi o melhor jogo mais importante para ele, né, até agora. E é óbvio que foi. O Vinícius Júnior elogiou ele também nas redes sociais, estava assistindo o jogo lá. E, cara, muito tempo que a gente não viu o Flamengo jogar bem, né? Assim, acho que poderia até ter sido mais se tivesse realmente todo mundo voando ali, time mais encaixado, assim. Acho que poderia ter sido mais, mas, assim, bom resultado do Flamengo. E acho que é isso aí, cara. O Flamengo tá bem no Brasileiro e vai brigar lá em cima, com certeza. No caso do Corinthians, acho que é uma derrota normal fora de casa, apesar de ter quase feito gol em alguns lances, né? Bola aérea pro Flamengo ainda tá sendo um negócio bem complicado. Quando sobe ali é um estresse, mas não tomou gol dessa vez. Palmeiras e Atlético Paranaense, o campeonato que não começa legal pro Palmeiras, que é um dos candidatos ao título. Cara, aí jogo ruim do Palmeiras. Pô, o Gustavo Gomes, que é um cracaço da posição, fazendo gol contra. A falta, pô, o Pablo chuta lá, ponta que o pariu e bola desvia, entra, assim. E, cara, o Palmeiras começou mal, mas acho que em algum momento vai se encontrar, vai conseguir brigar lá em cima aí tranquilo, de qualquer forma. E o Atlético Paranaense começa o Brasileiro muito bem, né? Voando, líder. Líder do campeonato, e aí começa muito bem o campeonato. E tem que falar do Hendrick também, né, cara? Bate Assim, fogo, criança. vi repercutindo muito aí, e acho que tem que repercutir mesmo, porque, assim, eu não acho que ele seja um jogador maldoso ainda, né? Por enquanto, não vejo isso nele. Não acho que seja maldade mesmo, igual a gente vê em outros jogadores que têm jogado aí no futebol brasileiro, né? Preciso nem citar nomes aqui, todo mundo sabe quem é. E, cara, ele tem que ser educado pela arbitragem, principalmente, eu acho, assim. Tipo, em algum momento ele, por exemplo, ele já é a segunda vez, eu acho, que ele fica fora por 3 cartões amarelos. E, assim, um vermelhinho não custa nada, cara. Assim, só pra dar uma educada no moleque, porque realmente ele é muito novo e ele é muito forte. Ele tem essa coisa de querer usufruir da força dele, né? Porque ele é muito forte, ele tem que usar mesmo, só que ele tem que aprender a usar, porque ele ainda é um garoto muito experiente, é um craque, muito diferente não, muito inexperiente. Ele é um craque de bola e, assim, ele tem que aprender a usar o corpo dele para se tornar cada vez um jogador melhor aí. E no momento ele não sabe, né? Às vezes parece muito que falta aí... Falta não, ele tem excesso de vontade, sabe? Acho que ele quer, às vezes, demonstrar muita garra aí, muita gana de querer ganhar o jogo e às vezes ele passa um pouco do ponto aí, tem que ser educado principalmente pela arbitragem e por quem tá aí atrás dele,
Porque ele com certeza é um jogador que é muito falado aí, muito midiático e tem que mudar tem que dar uma maneirada aí nessa parte do jogo dele. Ele é muito novo ainda, né? Mas acho que é o seguinte, a arbitragem não tem que olhar a idade, não tem que olhar. Tem que Sim, aplicar o que claro. tem que ser Então, feito, assim, tipo, contra o Flamengo ele bateu umas 2, 3 vezes ali, o juiz parecia que nem via o negócio, assim. Bateu, tem que punir, né? Seja com mas falta, assim, ele amarelo. apanha muito também, né, cara? Tipo, Não, tudo bem, mas o juiz não tem que fazer meio termo nenhum, tem que. não é meio termo, acho que eu tô falando pelo lado dele, acho que possa ser até um mecanismo de defesa, assim, tá ligado? Sabe? Mostrar que Não, assim, tudo pô, bem, tu vai me assim. bater, mas eu vou bater de volta, tá ligado? Querer se impor ali, porque ele é um garoto muito forte, cara, é muito novo. Mas, claro, tá passando do ponto aí nas faltas, nas entradas, muitas vezes até sem bola, né? E o Abel reclamou mais uma vez de não poder jogar no Allianz Parque, né? Mas fazer o quê? O contrato é o contrato. Atlético Goianiense e Cruzeiro, vitória do Cruzeiro. Boa vitória fora de casa, né? Acho que golaço do Matheus Pereira. Craque. Boa vitória do Cruzeiro fora de casa. Atlético Goianiense era um jogo que era para vencer, assim, um time que o Cruzeiro não é um time que é para assustar e você tá brigando para não cair, você tem que ganhar esses jogos em casa. E pro Cruzeiro, pô, Pelo muito menos bom. pontuar, né, cara? Pelo menos, né? Mas pro Cruzeiro, muito bom resultado, né, cara? De sair de Minas para buscar o resultado e E adversários que a vitória. futuramente devem ser diretos, né, assim, na briga. Talvez não o campeonato todo, mas em algum momento vão brigar ali, eu acho. Esse início do Cruzeiro até um pouco melhor do que eu esperava, então parece até que talvez não deixe se tornar adversário direto, né? Mas vitória importante, claro. Fortaleza 1-1 com o Botafogo. Tipo assim, eu achava que o Fortaleza, principalmente 2 jogos contra o Bragantino e contra o Botafogo, ia se impor um pouco mais em casa, principalmente em termos de resultado, assim, não acho nem que em termos de atuação, mas. E não conseguiu vencer nenhum dos dois, né? 2-1 aí. E, cara, mas o Fortaleza, eu acho que ele tá focado em outra parada, sabe? Eu não tô vendo o Fortaleza botando o brasileiro nessa prioridade toda, não, mas são dois resultados que, obviamente, acho que deveria ter ganhado um dos dois, né? Ou E até pro os dois. lado do Botafogo, acho que um empate fora de casa contra um bom time que é o Fortaleza, tá de bom tamanho. Tá ótimo. Vasco da Gama 2, Vitória 1. Acho que pro torcedor do Vasco aí o importante era vencer, né? Independente de como fosse. E é impressionante a capacidade do Vasco de, tipo assim, dificultar jogo fácil, tá ligado? O primeiro tempo foi horrível. E aí o segundo o Vasco melhorou um pouco ali, achou um gol que melhorou bastante ali a partida. E faz o segundo e era para controlar o jogo ali, tentar até fazer mais um e consegue tomar o gol, tomar sufoco. E a capacidade do Payet ele precisa de muito pouco para desequilibrar um jogo, sabe? Se o Vasco desse muito pouco para ele, eu acho que o Vasco não vai ter muito problema aí no brasileiro. Só que, cara, o time é muito fraco. Precisa trazer gente. Tem gente dentro do elenco que precisa aí elevar o nível um pouquinho. O esforço já começou a melhorar bastante ali no meio-campo. Acho que ele já está entendendo bem mais do jogar de primeiro volante, né? Que ele prefere jogar de segundo. E acho que ele é um jogador de muita. Assim, ele não é de muita marcação, mas ele faz, sabe? E ele tem muito entendimento do jogo, cara, assim, profundidade, trocar passe ali com o Payet e tal. E eu acho que o Vasco precisa de mais um jogador ali no meio-campo para se estabilizar de vez ali no setor. Mas assim, cara, uma melhora de alguns jogadores. O David já vinha fazendo bons jogos, assim, ele não é um jogador que vai preocupar muito a torcida. Acho que é tranquilo ele ser titular aí pro resto da temporada. O Maicon fez um grande jogo, para mim o melhor em campo. E aí ele já estava sendo muito, muito superior a todo mundo ali do Vitória na defesa e ainda é coroado com um gol. Assim, para mim o melhor em campo, ele desde que chegou ao Vasco sempre mostrou muita garra ali, muita vontade de querer ganhar. E, cara, acho que aí do jogo foi basicamente isso. O time do Vitória também não é um jogo pro Vasco fazer muito, achar que tá tudo bem só porque ganhou, assim, o Vitória ainda complicou ali no final. Poderia até ter achado um empate ali se o Vasco tivesse um pouquinho mais de azar. Mas assim, acho que o importante era pontuar, igual eu falei, pontuar não, o importante era vencer. E independente de como fosse, aí essa vitória foi muito importante pro Vasco, que vem um pouquinho melhor aí agora para pegar o Flamengo no Clássico, né? Só que claramente vai ser um jogo muito difícil pro Vasco, que o Flamengo venceu também, vai vir mais confiante. Mas acho que foi bom pro Vasco aí, ótimo. E é isso. Até que enfim voltou a vencer e deu uma respirada boa na tabela, né? Se eu não me engano, foi ali para 13º, 14º. Acho que são esses jogos aí que o Vasco vai ter que vencer para dar uma respirada.
Eu também acho que tinha que vencer, assim. 4 derrotas seguidas, precisava mostrar alguma coisa Não, e era de ninguém. meio a zero. Era de meio a zero esse jogo aí. Tinha que vencer. 3 pontos e é o que importa. Sobre a tabela, cara, nesse início é um pouco complicado falar de tabela, tanto por seu início quanto pelos jogos adiados, né? Porque tu vai olhar, tá em 12º, sei lá, não sei exatamente quem tá, mas. Aí tu vai ver quem tá atrás dele é o Inter. Só que o Inter tem 2, 3 jogos a menos. É um pouco Sim, sim. difícil de fazer essa Não, e tá projeção. muito cedo também, cara. Estão 6 jogos. Não, além disso, lógico, lógico. Bahia e Bragantino, 1-0 Bahia. Bahia de Cauli, de Everton Ribeiro, de Tassiano e de Rogério Ceni. Ah, cara, eu acho que o time do Bahia tá fazendo o que a gente já imaginava, né? Eu acho. A gente sempre falou aqui que o time do Bahia nessa temporada ia vir com muita qualidade. Mas, claro, não é um time totalmente estrelado aí, com jogadores que vão levar o Bahia a, brigar por título, Libertadores. Libertadores talvez, mas assim, difícil Eu também. também tô achando. Título eu acho que é E. exagero, mas Libertadores eu tô achando que é possível, cara. Não, é possível, mas assim, não era o que a gente achava no início. Não, Acho não, que não. não, nem perto, mas assim, é um time de muita qualidade, né, cara? Assim, o meio-campo é muita qualidade mesmo. E eles estão se encontrando, estão começando a se entender melhor ali no meio-campo. E eu acho que o time do Bahia tá dando uma encorpada boa aí, tá virando um time de muita qualidade técnica aí. Boa vitória. São Paulo 2, Fluminense 1. Jogo com, além de 3 gols no jogo, né? Tipo, bastante cartão também, discussão do Diniz com o Luciano e tal. Cara, esse São Paulo Fluminense tem alguns ingredientes maneirinhos, né, cara? O Marquinhos, o Luciano, o Diniz e o Luciano discutindo ali, eles já tiveram, maior história desde o Fluminense, desde o São Paulo também. E assim, cara, uma virada, né, do São Paulo, que começou um pouquinho melhor o jogo ali, tomou um gol ali numa jogada do Cauã Elias com o Alexander, né? E aí achou o Keno lá dentro da área e uma cagada lá, a bola entrou. Mas assim, cara, o São Paulo, jogando bem melhor com o técnico novo, né, o Zubeldia. E a gente já fala isso aqui há uns 3 ou 4 jogos e realmente os caras estão encaixando, estão virando um time muito bom aí e conseguiram buscar essa virada aí muito boa contra o Fluminense dentro de casa. E eu acho que era o que eu esperava, mano. O São Paulo vencer esse jogo aí. O Fluminense cheio de desfalque, jogando mal. Conseguiu vencer na Libertadores, né? Mas, assim, com um gol achado também, um jogo horrível. E aí, cara, eu acho que já era o que eu esperava aí. Bom jogo do São Paulo. E o segundo tempo eu parei de ver no meio, então eu não sei como o Fluminense terminou o jogo, assim, mas o Marcelo bota uma bola na trave também, que, pelo amor de Deus, que golaço que ia ser. De direita ainda. Mas assim, acho que era o que eu esperava aí, bom jogo do São Paulo. E o Fluminense tem que melhorar, né, cara? Pô, muita coisa. Tá na zona de rebaixamento, acho que até bem decepcionante pro torcedor, né? Não era, pô, você vende o título de Libertadores, tu não imagina que teu time vai começar tão mal o campeonato, né? Apesar de ser só o início, o Fluminense tem que mostrar alguma coisa, né? São Cara, 5 tanto em pontos. resultado quanto em futebol, né, cara? Não joga nada esse time. Acho que a derrota pro São Paulo, é o que tu falou, era normal, mas assim, alguns jogos que não eram normais e aconteceu. Tipo, não dá pra. Não dá é forte, mas assim, não é o ideal pro Tricolor empatar em casa com o Bragantino na primeira rodada. Pô, Ou três tomar a de zero do Corinthians. Tudo bem, poderia 3 a perder, 0 do mas. Corinthians, exatamente. Poderia perder, mas, de 3 a 0 assim, sem ver a bola. O Fluminense tá precisando Deixar o melhorar Galo muito. empatar. Deixou o Galo empatar também. Puxar o Galo empatar, exatamente. A situação do Fluminense não é boa, na tabela vai mostrar isso. E precisa melhorar muito, né, cara? Eu não acho que vai brigar para não cair, mas, porra, Sim, futebol é também não. futebol, né, cara? Ninguém achava que o Cruzeiro ia, ninguém achava que o Grêmio ia. Coisas acontecem. Né? E puxando aqui a tabela, líder Atlético Paranaense, 13 pontos. Bahia em segundo, 13 pontos também. Flamengo vem em terceiro com 11. Botafogo, 10. São Paulo, 10. Cruzeiro, 10, joga menos. Atlético, 9, joga menos. Bragantino, 9. Palmeiras, 8. Internacional, 7, com 2 jogos a menos. Fortaleza, 7, com 1 jogo a menos. Grêmio, 6, com 2 jogos a menos. Vasco, 6. Criciúma, 5, com 3 jogos a menos. Juventude, 5, com 2 jogos a menos. Corinthians, 5. Fluminense, abrindo a zona, Fluminense, 5. Vitória 1, com um jogo a menos. Atlético Goianiense, 1, com um jogo a menos. E Cuiabá, 0, com 2 jogos a menos. Acho que de início, principalmente de surpresa, Cara, acho que
Bahia, né? Lá na frente. É bom time e começa bem. E eu acho que o ponto negativo, apesar de ser muito início, eu acho que vai superar Pô, isso, é o Palmeiras. o próprio Atlético Paranaense começou muito bem, né? Mas acho que já esperava que ia brigar lá em cima, né? Não pelo título, Ah, sim, sim. mas lá em cima. Acho que o Cruzeiro começa muito bem Cruzeiro é também. melhor do que eu esperava. E eu acho que pior do que esperava, acho que principalmente Palmeiras e Flu, né? Deu um probleminha no áudio do Guilherme aí, ficava parecendo um robô, então vamos lá. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí para quem acompanhou até aqui. Deixa o like aí, compartilha com os amigos, deixa um comentário aí, teu time em que posição tá, se está satisfeito ou não tá, em que posição vai terminar. O Fluminense vai brigar para não cair até o final, o Atlético Paranaense e Bahia vão conseguir sustentar lá em cima. Diz aí o que você acha aí nos comentários. E se puder, compartilha o vídeo também aí com os amigos para dar aquela moral aí que ajuda bastante, principalmente no início do canal. Valeu, rapaziada, e até a próxima.